Por acaso você já se perguntou como é que a igreja primitiva, apesar de todas as perseguições que ela enfrentou, todos os desafios imensos que ela viveu, ela não simplesmente sobreviveu, mas na verdade ela cresceu, ela floresceu, ela se fortificou? Quando nós lemos os relatos sobre a igreja lá do começo, dos apóstolos, né? Logo após Jesus ali, no livro, obviamente, de Atos dos Apóstolos, e aí você tem menções sobre essa igreja lá no capítulo 4, 5, 6, 7, 8 e por aí em diante. Aí depois a gente vai começar o ministério de Paulo em si, mas você tem nesses primeiros capítulos uma descrição de relatos bastante vibrantes ali que oferecem pra gente como se fosse uma janela de observação sobre a vida e os tempos dessa comunidade, que era uma comunidade de fé muito fervorosa. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar e refletir hoje. Os desafios enfrentados pela igreja primitiva e os motivos do seu crescimento tão extraordinário. Desde o início, os primeiros cristãos eles enfrentaram oposição tanto das autoridades judaicas quanto das romanas. A pregação do evangelho de Cristo Jesus, né, especialmente ali a afirmação da ressurreição de Jesus, era algo visto como uma ameaça ao status religioso ou político. Só que, no entanto, esses desafios ali que a igreja estava enfrentando não impediram ela de avançar. Pelo contrário, a igreja foi crescendo, digamos assim, exponencialmente, ou seja, não é que ela simplesmente duplicava, ela ia se multiplicando assim, exponencialmente, ela ia crescendo cada vez mais numa curva ascendente. Por exemplo, lá em Atos 4:4, a gente vê que o número de homens que acreditavam chegou a cerca de 5.000 pessoas, o que naquela época era um número gigantesco. Mas o que de fato impulsionou esse crescimento em meio a tanta diversidade? E a resposta pode estar na profunda convicção dos primeiros cristãos e nos sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos, como a gente vê, por exemplo, em Atos 5:12-16. Esses eventos descritos ali, eles não simplesmente validam a mensagem que é descrita, mas eles também atraíram muitas pessoas a compartilharem e aceitarem a mesma fé. Além do mais, a comunidade cristã ela se caracterizava por uma solidariedade uns com os outros, um amor profundo de serviço, todos esses aspectos atraentes numa sociedade que frequentemente é marcada pela exclusão, pela desigualdade, pela injustiça. Então a igreja ia florescendo e arrebanhando outras pessoas que queriam viver esse estilo de vida, essas características ali no caráter dos cristãos. Mas por que permanecer fiel em meio a tanto sofrimento? Qual que é o incentivo? Qual que é alguma vantagem? Ou será que tem algum sentido em sofrer para permanecer fiel a uma filosofia? E em Mateus 19, versos 28-30, Jesus ele promete exatamente recompensas eternas a todos aqueles que o seguirem. E isso supera qualquer perda temporal que a gente possa enfrentar aqui nos nossos dias. Por isso que essa esperança de um futuro restaurado, junto com essa promessa de participação no reino de Deus, iria lhe fornecendo um incentivo poderoso, uma esperança extra, um gás ali para poder fazer com que aqueles cristãos, aqueles primeiros cristãos, enfrentassem perseguições, espancamento, prisão e até mesmo a morte. Inicialmente, o cristianismo era muitas vezes protegido pela autoridade romana, porque era visto como uma seita dentro do judaísmo, então eles tinham o direito ali de poderem exercer a sua religiosidade, desde que não causassem problema. Só que, no entanto, à medida que eles foram se separando, eles foram rompendo ali com o judaísmo e começaram a se espalhar e crescer cada vez mais, isso começou a causar um certo desafio às práticas e crenças pagãs dos romanos ali, mostrando o erro na forma de culto deles. E aí a atitude do Império Romano mudou rapidamente de aceitação para hostilidade e também perseguição. E esse crescimento, essa recusa dos cristãos em participar de rituais pagãos ou em adorar o imperador como um deus, tudo isso ameaçava a ordem social que tinha sido estabelecida ali politicamente por Roma, dentro do governo ali que ela mantinha por cima de Jerusalém, dos judeus ali, né? Então, assim, a história da igreja primitiva é uma narrativa, assim, muito inspiradora, porque descreve uma fé inabalável, descreve uma esperança e um amor que chega a ser radical por Cristo. Os membros daquela igreja, eles enfrentaram perseguição, morte, espada, prisão, com bastante coragem
E com isso eles eram fortalecidos o tempo todo pela promessa de que Jesus os recompensaria com a vida eterna. Por isso, eles compreendiam que a sua missão ia muito além desse momento aqui temporário, das coisas dessa vida, daquilo que esse mundo tem a oferecer, porque eles seriam participantes de algo muito maior, que é a edificação do reino de Deus. Não só lá no céu, mas também aqui na nossa terra. E você? O que você acha sobre essa história? O que você acha mais inspirador sobre a história da igreja primitiva? Será que existe alguma lição que você consegue apontar aqui, que você tem aplicado na sua própria vida? Compartilha com a gente, deixa o seu comentário abaixo, compartilha suas reflexões. E não se esqueça de também curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas, para que essas pessoas também encontrem valor e reflexão na vida delas. Vamos todos juntos explorar e aprender com a riqueza da nossa fé e da nossa história, tá certo? Eu te vejo amanhã para mais uma reflexão na lição dessa semana. Forte abraço!